Sempre que observamos quedas repentinas no mercado, isso pode gerar para nós boas oportunidades de investimento. E nesse vídeo nós queremos falar sobre oportunidades para começar a investir em ações agora nesse mês de abril de 2025. Nós vamos mostrar aqui algumas ações que podem estar demonstrando bons pontos de entrada, bons pontos de compra para esse mês de abril, aqui início de abril em 2025. Vale lembrar que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, é apenas o meu ponto de vista sobre algumas oportunidades que eu vejo em alguns segmentos para algumas empresas que podem mostrar aí bons resultados a longo prazo neste início de 2025 aqui no mês de abril, ok? Então nós vamos estar citando aqui algumas empresas. Eu sempre destaco que é bom sempre a diversificação na sua carteira. Então, se você ainda não começou a investir no mercado de ações e você deseja estar começando a fazer os seus investimentos, seus primeiros aportes, como é que eu te oriento a começar os seus investimentos? Primeiro ponto é você abrir uma conta numa corretora que não te cobre corretagem, tá? Porque algumas corretoras cobram aí 3, 4 reais, até mais de corretagem. Isso dependendo o teu investimento inicial, muitas pessoas começam comprando cotas de ações de 10, 15, 20 reais, tirando 4 reais aí de cada cota, já seria muito desconto, né, nos seus investimentos. Você já perderia aí, dependendo do valor da cota, 20, 15, 10% aí, então isso atrapalharia bastante seus investimentos. Procure uma corretora que não cobre corretagem. Depois você faça compras em ativos de determinados setores que são perenes. Por exemplo, o setor de energia, setor bancário, setor de seguridade, setor de petróleo, por exemplo, como a Petrobras, setor de tecnologia, são setores que são diferentes, né? Você vai comprar ativos diferentes de setores perenes. O que isso significa? São setores que não vão deixar de existir, são empresas que são fundamentais para o bom funcionamento da economia da nação. Então, você consegue ter uma carteira bem balanceada, quando você faz essa diversificação de setores, né, começa a investir com essa diversificação para essas ações, e você consegue ter aí uma certa estabilidade, uma certa segurança contra possíveis surpresas aí, se você investir em empresas talvez muito pequenas, de setores que não sejam perenes, empresas que possam aí aparecer e qualquer problema na economia, essas empresas virem a ter sérias complicações e fazer com que o ativo desvalorize demais, tá? Então sempre é bom você ter essa cautela. Um outro ponto que eu aqui destacaria seria você observar algumas empresas, né, as empresas para você constituir a sua carteira, que sejam boas pagadoras de dividendos, tá? Empresas que você, além da valorização da cota, né, você vendo uma boa oportunidade de mercado para fazer essas compras neste momento, você também contar com pagamentos de dividendos anuais. Então, algumas empresas elas pagam dividendos trimestrais, algumas empresas pagam quase que mensais, ao caso de fundos imobiliários que pagam todo mês, alguns bancos pagam quase todos os meses, tá? Então, o importante é você ver como é um investimento de caráter a longo prazo, seria a formação de uma carteira previdenciária, por exemplo, uma carteira que te possibilitaria num futuro você viver de renda dessas ações. É importante que essas ações sejam boas pagadoras de dividendos. Então vamos lá. Quais dessas ações que a gente poderia estar observando hoje para compor essa nossa carteira? Eu fiz aqui uma estrutura de uma carteira nessa tabela no Excel, onde nós pegamos aqui algumas ações que, no meu ponto de vista, no meu ver, elas são boas ações que podem estar com boas oportunidades agora com essa correção no mercado e que também são boas pagadoras de dividendo, tá? Começando aqui pela CEMIG, ó, a CEMIG ela tá com um valor de cota bem baixo, tá? Tá na casa dos 10 reais esses dias aí, por causa até desses anúncios tarifários dos Estados Unidos, essa guerra comercial, né, sobre as tarifas, os impostos aí dos países, começando aí pelos Estados Unidos, que
impôs várias tarifas para diversos países, o mercado como um todo ele reagiu negativamente a isso. E nós vimos aí o mercado caindo, né? Tanto o mercado americano, o mercado brasileiro, num contexto mundial, né? O mercado como um todo tem corrigido bastante e CEMIG pode estar apresentando boas oportunidades. CEMIG é uma empresa, né, do ramo de elétrica. Então é uma empresa perene, tá? É uma empresa que ela fornece energia para os estados de Minas, então ela tem aqui boa possibilidade ainda numa próxima movimentação de alta, tanto de valorização de cota, tá? Que hoje nós temos a cota do CEMIG na casa de R$ 10, e ela é uma boa pagadora de dividendo. Ó, o dividendo yield da CEMIG está em torno de 14,39% ao ano, tá? Então a CEMIG ela é uma boa pagadora de dividendos. Então CEMIG ela é uma empresa bem interessante para estar compondo essa carteira para você que deseja aí começar a entrar no mercado de ações. Outra ação aqui que eu acho interessante é da Kepler, tá? A Kepler é um setor que atua no setor de maquinário voltado para o setor agrícola. As ações da Kepler tá na casa de 7,51, tá? Também ela teve uma boa correção, mas é uma empresa que é bem enxuta, uma empresa que ela praticamente não tem dívidas e é uma empresa que tem um grande potencial também de pagamentos de dividendos. A Kepler ela paga 10,98 de dividendos ao ano. Então nós vemos aí também Kepler como uma boa opção. Na área de seguridade, nós vemos aqui a Caixa, tá? As duas maiores nessa área é o BB Seguridade e a Caixa Seguridade. Por que eu optei pela Caixa? Pelo valor de cota mais atrativo. O BB Seguridade tem um valor de cota mais alto e a Caixa ela paga bons dividendos também, tá? A gente está falando aqui de Caixa Seguridade, a gente está falando do setor de seguros, tá? E nós vemos aqui que uma ação hoje da Caixa Seguridade está na casa de R$ 15,12 no momento que nós gravamos esse vídeo. A Caixa Seguridade ela tem pago dividendos e yields aí sobre anual de mais ou menos 9,9% e é considerado aí bons dividendos também. No ramo de tecnologia, nós temos a CSU Digital, tá? A CSU Digital, ela está sendo negociada hoje uma cota 16,75. Ela paga dividendos aí na casa de 6,54, tá? É 6,54% ao ano. Qual que é a vantagem dessa empresa? Que a cota dela ainda tem boa chance de valorização para os próximos anos. É uma empresa que ela continua faturando bem alto no mercado e que ela também não tem dívida. Ela tem um caixa muito bem estruturado, bem equilibrado, uma empresa bem enxuta, que ela tem um grande potencial de crescimento. Então, para o setor de tecnologia, eu, particularmente, escolheria a CSU Digital por conta desses motivos que nós acabamos de falar, tá? Um outro banco também, um banco que é a preferência da maioria dos acionistas, né? Banco do Brasil. Banco do Brasil também está sendo negociado com valor bem abaixo de mercado. Uma cota do Banco do Brasil hoje está custando aí em torno de R$ 27,98. O pagamento dos dividendos do Banco do Brasil está na casa de 9,3 ao ano. Interessante é que o Banco do Brasil, quando o preço de negociação frente ao seu valor patrimonial, ele é abaixo de 1, ou seja, ele é uma cota que está sendo comercializada abaixo do que realmente ela vale, tá? Sempre que nós vemos aqui o preço por valor patrimonial abaixo de 1, significa que a cota está sendo negociada abaixo do que realmente ela vale, que ela deveria valer, do que ela deveria custar. Então, o Banco do Brasil, além de ser um excelente pagador de dividendos, ele também é uma ação que ela tem grande potencial de crescimento visando o longo prazo, tá? Petrobras também, que é uma ação, né, bem conhecida, apesar de todas as crises aí que tem enfrentado, nós vemos aí as dificuldades que a empresa tem passado, mas ainda assim se constitui aí uma empresa com excelentes dividendos anuais. Os dividendos da Petrobras para este ano de 2025 estão estipulados aí na casa dos 22,51%, tá? E nós temos também o valor de Petrobras aí em um preço de compra bem atrativo. Uma cota de Petrobras hoje está na casa de 34,55, que é um preço bem atraente, né? Para a gente estar
fazendo aí os nossos aportes para iniciar a carteira. Então veja que a nossa carteira ela ficaria mais ou menos assim, dentro dessas ações que nós pegamos. Ó. Aqui nós teríamos CEMIG, que teria mais ou menos 9% da carteira com uma cota, tá? Aqui nós teríamos a Kepler, que usaria aqui mais ou menos 7% da carteira também, aqui a princípio com uma cota. Caixa Seguridade, que teria aqui 14% da carteira também com uma cota. A CSU Digital, em torno de 15% da carteira também com uma cota. Banco do Brasil ocuparia aqui em torno de 25% da carteira também com uma cota, e aqui Petrobras, que ocuparia 31% da carteira com uma cota também. Então ficaria distribuída dessa forma, nós temos aqui nessa tabela, tá? Todas essas ações que constituiria essa carteira inicial, que nós podemos assim dizer, de investimento em ações, todas essas empresas pagadoras de dividendos, tá? E para você montar uma carteira dessa hoje no preço atual, você precisaria investir aí aproximadamente R$ 111,92, quase R$ 112. Então, se você fizer um aporte desse, por exemplo, todos os meses, R$ 112 aproximadamente, você conseguiria montar uma carteira como essa que eu estou mostrando e colocando uma cota de cada ação todos os meses, tá? Isso ao passar do tempo, imagina que você invista esse valor aí por 20, 30 anos, e isso lá na frente vai gerar um bom resultado. Se nós olharmos, por exemplo, para uma calculadora de juros compostos, vamos fazer aqui um cálculo investindo R$ 112 somente. Ó, se nós investíssemos R$ 112 somente, tá? Juros aqui mais ou menos de 1,05 por um período de 30 anos, 360 meses. Olha o que isso viraria nesse período, ó. Você guardando R$ 112 por mês por 30 anos, você teria aí um patrimônio de R$ 447.584, sendo que do teu bolso sairia R$ 40.320 ao longo desses 30 anos, né, guardando 112, fazendo aportes mensais de R$ 112, e o restante, ó, 407.264 seriam juros compostos sobre esse valor que você investiu. Isso geraria uma renda passiva mensal aproximadamente em torno de R$ 4.699 após esses 30 anos. Ou seja, seria uma excelente carteira previdenciária para que você pudesse ter uma renda passiva daqui a 30 anos aí de aproximadamente R$ 4.500, R$ 4.600 reais por mês. Então veja, o tempo de você começar a investir seria hoje. Quanto antes você começar, mais resultado você vai ter. E se você tiver condição de fazer aportes maiores, com certeza os seus resultados também serão maiores e melhores a longo prazo, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, já deixa o seu like aí nesse vídeo, compartilha com alguém que precisa dessas informações e já se inscreva no canal para mais conteúdo como este. Um grande abraço e até mais.